Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de conhecimento profundo. Hoje, vamos desarmar uma bomba relógio que está tic-taqueando na vida de muitos profissionais. A ineficácia brutal dos métodos tradicionais de busca de emprego. Você já se sentiu como se estivesse gritando no vácuo? Você envia dezenas, talvez centenas de currículos online, preenche formulários intermináveis em portais de vagas. Ajusta cada detalhe da sua carta de apresentação e, em troca, recebe apenas um silêncio ensurdecedor ou, na melhor das hipóteses, um e-mail automático de rejeição semanas depois. Se isso soa familiar, saiba que você não está sozinho, e mais importante, não é culpa sua, é culpa do sistema que você está usando. Hoje, vamos explorar o livro Guerrilla Marketing for Job 1-2.0, ou A Arte de Caçar Emprego 2.0, de J. Conrad Levinson e David E. Perry. Esta obra não é apenas um guia, é um manifesto de guerra contra a passividade. A premissa central é chocante, mas libertadora, para conseguir o emprego dos seus sonhos na economia atual. Você precisa parar de agir como um candidato e começar a agir como um guerrilheiro. Vamos começar desconstruindo a realidade do mercado atual, o que os autores chamam de a nova economia de contratação. O mundo mudou drasticamente. A segurança no emprego que nossos pais tinham é uma relíquia do passado. Fusões, aquisições, terceirização e automação mudaram o jogo. As empresas estão operando com equipes enxutas, e quando precisam contratar, elas têm medo. Medo de errar, medo de perder tempo, medo de contratar alguém que não traga resultados imediatos. Nesse cenário, o candidato tradicional, aquele que espera passivamente que uma vaga seja anunciada no jornal ou na internet para então se candidatar, está em desvantagem massiva. O livro nos ensina que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Se o método tradicional não funciona, precisamos de algo radicalmente novo. Precisamos da mentalidade de guerrilha. O que significa ser um guerrilheiro na busca por emprego? Significa abandonar a postura de pedinte. Você não está pedindo um emprego, você está oferecendo uma solução comercial valiosa. Um guerrilheiro é agressivo no bom sentido, é estratégico, utiliza táticas não convencionais e, acima de tudo, toma a iniciativa. Em vez de esperar ser escolhido, o guerrilheiro escolhe onde quer trabalhar e faz com que a empresa perceba que precisa dele. Essa mudança de mentalidade é o alicerce de tudo o que vamos discutir hoje. Você deixa de ser uma mercadoria genérica na prateleira do mercado de trabalho e passa a ser um recurso especializado, uma marca única. E falando em marca, este é o nosso primeiro grande pilar estratégico, a sua marca pessoal ou, como o livro sugere, a Você S.A. Pense nas grandes marcas como Nike ou Apple. Elas não vendem apenas sapatos ou computadores, elas vendem uma experiência, uma promessa de qualidade e um conjunto de valores. Você precisa fazer o mesmo. O mercado não paga pelo seu tempo, ele paga pelo valor que você traz. Portanto, o primeiro passo tático não é escrever um currículo, mas sim definir quem você é e o que você oferece. Os autores sugerem um exercício fascinante para descobrir isso. Pergunte a si mesmo: o que eu faço melhor do que a maioria? O que eu amo fazer, mesmo que não fosse pago para isso? Onde essas duas listas se intersectam? É nessa interseção que reside o seu valor único. Se você é um gerente de projetos que adora tecnologia e é obcecado por prazos, essa é a sua marca. Você não é apenas um gerente, você é um acelerador de resultados tecnológicos. Definir essa marca é crucial porque ela vai ditar cada palavra do seu currículo, cada frase da sua entrevista e cada e-mail que você enviar. Agora que definimos a mentalidade e a marca, precisamos falar sobre a ferramenta mais mal compreendida da história, o currículo. O livro é categórico ao afirmar que o currículo tradicional, aquele que lista cronologicamente seus deveres e responsabilidades, é, na verdade, um documento de óbito da sua carreira. Ninguém se importa com o que você era responsável por fazer. Os empregadores só se importam com o que você conquistou. O currículo de guerrilha é, na verdade, uma brochura de vendas. Ele não deve focar em funções, mas em resultados.
E aqui entra um conceito poderoso chamado dolarização. Tudo o que você fez pode e deve ser traduzido em números, preferencialmente em dinheiro. Você economizou tempo? Tempo é dinheiro. Calcule quanto. Você melhorou um processo? Quanto isso gerou de lucro? Imagine a diferença entre ler responsável pelo atendimento ao cliente e ler aumentou a retenção de clientes em 20%, gerando uma receita adicional de $50.000 por ano. O primeiro é uma tarefa, o segundo é um resultado. O livro sugere que, para cada afirmação de habilidade no seu currículo, você deve ter uma prova de desempenho. Se você diz que é um líder, liste um projeto onde sua liderança salvou o dia. Se diz que é criativo, mostre como uma ideia sua resolveu um problema antigo. Além disso, o design do currículo de guerrilha deve ser arrojado. Use logotipos das empresas onde trabalhou para pegar carona na credibilidade delas. Use depoimentos de ex-chefes ou clientes como prova social. O objetivo do seu currículo não é conseguir o emprego, lembre-se disso. O objetivo único e exclusivo do currículo é fazer o telefone tocar. Ele é um teaser, um trailer do filme que é a sua carreira. Se ele for chato, ninguém vai querer ver o filme completo. Avançando para o campo de batalha, nos deparamos com o conceito do mercado oculto de empregos. Esta é talvez a revelação mais importante para qualquer caçador de empregos. A estatística é assustadora, a vasta maioria das vagas, as melhores vagas, nunca são anunciadas. Elas nunca chegam ao LinkedIn ou aos sites de emprego. Por quê? Porque anunciar é caro, demorado e atrai uma avalanche de candidatos desqualificados. As vagas são preenchidas internamente, por indicação, ou são criadas especificamente para uma pessoa que apareceu na hora certa. O mercado visível, aquele dos anúncios, é apenas a ponta do iceberg, e é onde a concorrência é mais feroz e as chances são menores. O guerrilheiro ignora a ponta do iceberg e mergulha para encontrar a montanha de oportunidades submersas. Mas como acessar esse mercado oculto se ele é, bem, oculto? A resposta está na pesquisa agressiva e no contato direto. O livro nos ensina a usar a tecnologia não para enviar currículos aleatórios, mas para inteligência militar. Você deve usar o Google, redes sociais e notícias do setor para identificar empresas que estão crescendo, lançando novos produtos ou enfrentando problemas específicos que você sabe resolver. Se uma empresa acabou de anunciar uma expansão internacional e você é especialista em novos mercados, não espere a vaga aparecer. Ela já existe na necessidade deles, mesmo que o RH ainda não tenha escrito a descrição do cargo. E isso nos leva a uma das táticas mais controversas e eficazes do livro, contornar os gatekeepers, ou os guardiões dos portões. Quem são eles? Geralmente, é o Departamento de Recursos Humanos. Não me levem a mal, o RH tem uma função vital nas empresas, mas no processo de contratação, a função deles é, muitas vezes, de triagem e eliminação. Eles são pagos para filtrar, para dizer não a qualquer um que não se encaixe perfeitamente em uma lista rígida de requisitos. O guerrilheiro sabe que não pode ser julgado por uma lista de palavras-chave. Ele precisa falar com quem tem a dor, com quem tem o orçamento e o poder de decisão. Esse é o gerente da área, o diretor, o vice-presidente. A estratégia aqui é a audácia calculada. Você descobre quem é o chefe da área onde quer trabalhar e entra em contato diretamente com ele. Pode ser um e-mail, uma carta física, que hoje em dia tem um impacto enorme por ser rara, ou um telefonema. E o que você diz? Você não pede emprego. Jamais peça emprego no primeiro contato. Você pede conselhos, você oferece ideias, você demonstra que entende o problema que eles estão enfrentando. O livro chama isso de entrevista informativa ou abordagem consultiva. Imagine ligar para um diretor de vendas e dizer: li que vocês estão expandindo para o mercado asiático. Tenho algumas experiências e ideias sobre os desafios logísticos dessa região que gostaria de compartilhar, sem compromisso. Você deixou de ser um candidato desesperado e passou a ser um colega profissional oferecendo valor. Isso abre portas que o RH manteria trancadas a 7 chaves. Essa abordagem exige uma preparação meticulosa, o que nos leva ao próximo ponto crucial,
a pesquisa como arma. Um guerrilheiro nunca entra em uma batalha sem conhecer o terreno. Antes de qualquer contato ou entrevista, você deve saber mais sobre a empresa do que alguns dos próprios funcionários. E não estamos falando apenas de ler a página sobre nós do site. Estamos falando de ler os relatórios anuais, verificar o desempenho das ações, ler artigos de imprensa, analisar os concorrentes e entender a cultura organizacional. Quando você demonstra esse nível de conhecimento, você inverte a dinâmica de poder. Você deixa de ser alguém que está sendo interrogado e passa a ser alguém que está participando de uma reunião de negócios estratégica. Vamos visualizar agora o momento da entrevista. Para o caçador de empregos tradicional, a entrevista é um interrogatório onde ele espera não cometer erros. Para o guerrilheiro, a entrevista é uma venda. E como em qualquer venda, a regra de ouro é: quem faz as perguntas controla a conversa. O livro introduz o conceito de venda baseada em perguntas. Em vez de apenas responder, você deve sondar. Pergunte sobre os desafios reais da equipe, sobre o que o sucesso significaria naquela função nos primeiros 90 dias. Sobre por que a posição está aberta. Essas perguntas não apenas demonstram sua inteligência e interesse, mas fornecem a munição que você precisa para vender a si mesmo. Se o entrevistador revela que o maior problema é a falta de organização nos processos, você imediatamente adapta suas respostas para destacar suas habilidades organizacionais e de processos. É uma dança estratégica, não um monólogo decorado. Dentro da entrevista, o livro destaca a importância da narrativa. Ninguém se lembra de fatos isolados, mas todos se lembram de uma boa história. Use a técnica de contar histórias para ilustrar suas conquistas. Contextualize o problema que você enfrentou, a ação que você tomou e, crucialmente, o resultado que obteve. Transforme seus feitos em pequenas lendas pessoais. Havia um problema de software que estava custando $10.000 por dia. Eu liderei uma equipe de 3 pessoas. Redesenhamos o código em 48 horas e não só paramos a perda, como aumentamos a eficiência em 15%. Isso é música para os ouvidos de qualquer gestor. Mas a batalha não termina quando a entrevista acaba. O acompanhamento, ou follow-up, é onde muitos candidatos perdem a guerra. O método guerrilheiro sugere um acompanhamento agressivo e criativo. Enviar apenas um e-mail de obrigado é o mínimo. Que tal enviar um artigo relevante sobre um tema que foi discutido na entrevista? Ou um esboço de um plano de ação para os problemas que foram mencionados? Isso prova que você continuou pensando na empresa mesmo depois de sair da sala. Mostra paixão, dedicação e competência antes mesmo de ser contratado. Existe uma tática sugerida no livro chamada de carta de tirateima. Se você sente que a entrevista não foi perfeita ou que houve uma objeção não dita, escreva uma carta abordando exatamente esse ponto, esclarecendo mal-entendidos e reafirmando por que você é a solução ideal. É uma jogada arriscada, mas guerrilheiros não jogam para empatar, jogam para ganhar. E quando a oferta finalmente chega? É aqui que a maioria das pessoas relaxa, e é aqui que o guerrilheiro afia suas garras para a negociação salarial. A regra número 1 é: nunca fale de dinheiro até que eles estejam apaixonados por você. O momento de maior poder que você tem é quando eles disseram nós queremos você, mas você ainda não disse sim. Antes desse momento, você é apenas um custo potencial. Depois desse momento, você é a solução para os problemas deles. O livro ensina a adiar a discussão salarial o máximo possível. Se perguntarem sua pretensão salarial cedo demais, devolva a pergunta. Pergunte sobre o orçamento para a vaga ou diga que o salário depende do pacote completo de responsabilidades. E quando chegar a hora de falar números, saiba o seu valor de mercado. Não negocie com base no que você precisa para pagar as contas, negocie com base no retorno sobre o investimento que você trará para a empresa. Lembre-se, o salário base é apenas uma parte. Bônus, férias, flexibilidade, equipamentos, educação continuada, tudo isso é negociável e compõe sua remuneração total. Outro aspecto fascinante que o livro aborda é a psicologia da resiliência. A busca por emprego é, por natureza, um processo de rejeição. Você ouvirá não muitas vezes.
O guerrilheiro entende que não é apenas uma informação, não um julgamento do seu valor como ser humano. Cada não te aproxima estatisticamente do sim. Manter a moral elevada é uma tática de guerra. Cerque-se de pessoas positivas, mantenha uma rotina, cuide da sua saúde física e mental. Um candidato deprimido e desesperado exala um cheiro que afasta os recrutadores. A confiança é magnética. Mesmo que você esteja desempregado há meses, você deve entrar na sala, ou na chamada de vídeo, com a postura de alguém que tem opções. Que é seletivo e que está ali para ver se aquela empresa merece o seu talento. Vamos aprofundar um pouco mais na questão das redes de contato, o famoso networking, mas sob a ótica da guerrilha. O networking tradicional é muitas vezes visto como pedir favores. O networking de guerrilha é sobre dar para receber. É sobre construir relacionamentos genuínos muito antes de precisar deles. É sobre conectar pessoas, compartilhar informações úteis e ser um recurso para a sua rede. Quando você ativa sua rede para buscar um emprego, não deve perguntar: "Você tem uma vaga para mim?" Isso coloca um peso nos ombros do seu contato. Em vez disso, pergunte: quem você conhece que está enfrentando desafios na área de logística? Gostaria de conversar com eles para entender o mercado. Isso é menos intrusivo e muito mais eficaz. As pessoas adoram dar conselhos e fazer conexões, mas odeiam sentir-se obrigadas a arranjar empregos. E não podemos esquecer do poder das referências. O livro sugere que você não espere que peçam suas referências. Ofereça-as proativamente, mas de forma estratégica. Prepare suas referências. Ligue para seus ex-chefes, conte sobre a vaga que está pleiteando, relembre-os dos sucessos que tiveram juntos. Uma referência morna pode matar uma candidatura, uma referência entusiasmada e bem informada pode selar o acordo. Às vezes, uma carta de recomendação anexada ao seu currículo de guerrilha pode ser o fator de diferenciação que impede que você seja descartado na triagem inicial. Para encerrar nossa análise tática, vamos recapitular a filosofia central de Guerrilla Marketing for Job 1-2. 0. O mercado de trabalho não é justo. O melhor candidato nem sempre consegue a vaga vai para o candidato que melhor sabe se vender e que melhor sabe jogar o jogo. As regras mudaram. A passividade é punida e a audácia é recompensada. Você não é um funcionário esperando por um chefe, você é um negócio de uma pessoa só procurando por um parceiro estratégico. A implementação dessas táticas exige coragem. É desconfortável ligar para um estranho. É assustador fugir do padrão do currículo tradicional. É tenso negociar salário com firmeza. Mas o conforto é inimigo do progresso. Se você continuar fazendo o que todo mundo faz, terá os resultados que todo mundo tem: frustração e subemprego. Mas se você ousar aplicar o marketing de guerrilha na sua carreira, você não apenas encontrará um emprego mais rápido. Você encontrará um emprego melhor, com um salário melhor e, o mais importante, você recuperará a sua dignidade e o controle sobre o seu destino profissional. Então, qual é o seu próximo passo? Olhe para o seu currículo agora. Ele é uma lista entediante de deveres ou um panfleto de vendas vibrante? Olhe para a sua rotina de busca. Você está apenas clicando em enviar em sites de vagas ou está mapeando o mercado oculto? A escolha é sua. A guerra pelo talento está acontecendo lá fora. Você vai ser uma baixa civil ou um guerrilheiro vitorioso? Pegue essas ferramentas, afie sua estratégia e vá à caça. O emprego dos seus sonhos não está esperando por você, ele está esperando para ser conquistado por você. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise estratégica. Espero que estas táticas sirvam como munição valiosa na sua jornada profissional. Lembre-se, na selva do mercado de trabalho, a atitude é a sua melhor arma. Até o próximo episódio, e boa caçada!